Nós temos tratado aqui na questão da importância da palavra, conforme Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Porque ela é viva, por ser vida, ela cumpre aquilo que diz. Eficaz, ela opera, ela trabalha, ela causa efeito em cada um de nós. Se nós não tivermos a palavra, nós podemos ser tratados na nossa alma. Isso é psicologia, porque o mundo trata de psicologia. As nossas conversas, a maioria das conversas nossas, trabalham bastante na questão da alma, o que a gente passa, sentimento da gente, o que a gente pensa, o que está na nossa mente, nas nossas conversas. Conversa com um cristão, não cristão. Se não conversarmos estritamente da palavra, a respeito da palavra e pela palavra, nós trocamos pensamento, trocamos sentimentos, o que a gente pensa disso, o que pensa daquilo, é só o que está na nossa mente. E isso vai trabalhar muito na área da alma, psicologia. E para atingir o nosso interior de fato e de verdade, só existe um método pelo Senhor, que é a sua palavra. Aí nós olhamos lá em Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias, nos falou o falar de Deus hoje é pelo Filho. O falar do Velho Testamento é fragmentado, não era a realidade. Hoje nós temos a realidade, que é o falar de Deus pelo Filho. Antes o falar de Deus era por Moisés, os profetas, não é? Mas era um falar incompleto, porque de muito que eles falavam dizendo a respeito de um dia iria acontecer. Se nós falarmos que Moisés é um libertador, Moisés não é a realidade da libertação. A realidade da nossa libertação está no libertador, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas Moisés, para nós hoje, Moisés figura. Então o falar do Velho Testamento era incompleto. Hoje Deus tem um falar, e o falar dele é pelo Filho e a respeito do Filho, através do Filho, a respeito do Filho. Esse é o falar de Deus para nós hoje. E esta palavra viva, Jesus Cristo, é a palavra viva, é o verbo, é o Logos. O falar de Deus hoje é pelo Filho. Deus não tem mais nada o que acrescentar para nós, nem o que tirar. Ele tem o Filho, a respeito do Filho, e o fazer do Filho. Esse é o falar de Deus para nós hoje. O que sair disso, vai sair muita coisa da nossa alma, e a nossa alma produz muita coisa semelhante àquilo que o Espírito Santo produz. Por isso que nós podemos estar confundindo as coisas, muitas vezes alguma manifestação extraordinária, a nossa tendência é dizer, isso é o Espírito Santo. E na maioria dos casos, não é o Espírito Santo. Atribuímos ao Espírito Santo algo que não é do Espírito Santo. É da alma, de sentimento, principalmente emoções e sentimentos
produzidos pela alma, pela mente. Mas hoje o falar é Cristo. Para chegar no nosso interior, é somente pela palavra. A palavra é trabalhada pelo Espírito Santo em nosso interior, e ela vai causar efeito no nosso interior. Somente Deus vai operar, vai causar efeito no nosso interior pela palavra. Ele vai usar circunstâncias? Vai. Ele usa as circunstâncias para que aquela palavra se torne real, viva no nosso interior, e Ele vai trabalhar em nós. Ele usa a palavra. Por isso que é uma luta para você abrir as Escrituras e ler as Escrituras. Quem não tem luta aqui para abrir as Escrituras e ler as Escrituras, mas não ler para dizer eu li, é chegar, por exemplo, um texto, por isso, você lê um texto na Bíblia lá, por isso, várias vezes Paulo escreve isso, mas você não fala por isso, blá, blá, blá. Não, você fala por isso. Por que ele disse por isso? Por esta razão, livro de Hebreus 2, por essa razão. Qual a razão? Isso que você meditar na palavra, senão nós vamos continuar sendo religiosos, leitores da Bíblia, apenas leitores da Bíblia, mas não passamos de religiosos sem realidade espiritual. Nós vamos chegar lá. Os fariseus, eles tinham isso. Os fariseus eram chamados pai da lei. Ele era os caras da lei. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, para nós sermos tratados no nosso interior, no homem interior, porque esta palavra de Deus, nesse trabalho da palavra de Deus em nós, pelo Espírito Santo, nesse homem interior, ele vai alcançar o espírito, a alma e corpo. Por isso que essa palavra a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que uma adaga, uma faca. Ela vai separar. Ela não somente vai separar a palavra de Deus, sem a palavra de Deus, nós vamos estar sempre junto, misturado. Vamos ser pessoas misturadas. Alguém fala uma coisa, ele isso é lindo, né? E usou um texto bíblico ainda? Tá dentro. Usou um texto bíblico, às vezes fora do contexto, fora da realidade, só porque usou um texto bíblico. Então ele está falando da palavra de Deus. E a gente não é tratado. Vai se misturando, vai agregando aquela experiência daquela pessoa, aquele sei lá, negócio esquisito que aquela pessoa teve. Alguém disse que é um Espírito Santo, é isso daí, eu também quero para a minha vida. Vai ficando uma mistura só, que não há uma identificação, não tem firmeza, é uma pessoa incerta, não tem firmeza, não tem identidade, não tem vida correta diante de Deus. E aí, irmãos, uma das coisas que nós devemos guardar, sendo tratado pela palavra, dê uma olhadinha no livro de Efésios capítulo 3, versículo 16, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós estamos dentro do livro de Hebreus. Hebreus vai citar várias vezes o livro de Efésios. Eu não sei se é por isso que alguns dizem que o autor pode ser apóstolo Paulo. Não há ninguém que afirme isso, nenhum, acredito eu, nenhum louco. Efésios 3, versículo 16, o que ele diz? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com
poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O Espírito Santo vai causar esse efeito no nosso interior mediante a palavra viva de Deus. Quem é a palavra viva de Deus? O Senhor Jesus Cristo. No nosso homem interior. Não por experiências, viu, irmãos? Nós podemos estar aí achando que nós temos que ter muitas experiências para sermos fortalecidos no Senhor. Nós devemos ter experiências com o Senhor, pelas circunstâncias da vida, mas com o Senhor. É com Ele, não as experiências com a experiência. Só a experiência, se eu não tiver a palavra de Deus trabalhando no meu interior, eu vou ser um religioso defendendo aquelas experiências que tem que acontecer comigo, tem que acontecer na igreja, tem que acontecer com todo mundo, porque lá aconteceu. Experiências, muitas vezes, não deve ser, ponto. Muitas vezes não deve ser, ponto, que solidifique o nosso relacionamento com o Senhor. O que solidifica o nosso relacionamento com o Senhor chama-se a palavra de Deus, que é viva e eficaz. As experiências vão chamar nossa atenção, somente. Ninguém mantém firme com o Senhor diante de milagre, diante de experiências boas da vida. Não mantém. O dia que tiver uma experiência negativa, vai tudo para o ralo. Tudo para o ralo. Capítulo 5, versículo 10 do livro de Efésios. Olha, a palavra de Deus vai produzir em nós, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que essa palavra de Deus vai produzir em nós? Uma vida transformada, sendo transformada, para qual fim? Eu ter essa nova vida transformada para agradar ao Senhor. Nós temos isso em mente, irmãos. Eu quero ter um viver diário agradável ao meu Senhor. Ou a nossa primeira oração de manhã é: Senhor, venha me agradar, venha me abençoar, venha atender as minhas carências, minhas necessidades. Assim, ó. Mas só pela palavra de Deus. A pessoa, quando ela é centrada em si mesma, e nós todos temos essa tendência, todos temos. Por quê? Porque nós temos carências, nós temos necessidades nesse mundo. No mundo tereis aflições. Nós temos as nossas aflições, essa ou aquela. E muitas das vezes, por falta da palavra de Deus em nós voltamos a nos colocar no centro, e jamais passa pela nossa mente, ou quase nunca passa pela nossa mente, que logo de manhã e viver o dia todo, viver uma vida agradável ao Senhor, não agradável a mim. Qual foi a nossa conversa domingo à noite? Que você tenha uma semana agradável a Deus. Não é fácil tratar desse assunto, irmãos. Esse assunto vai diminuir o auditório. Leia o Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha, rocha minha e redentor meu.
Ah, se todos nós levantássemos todos os dias com isso no coração. Mas esse é feito da palavra. E essa palavra de Deus nos leva a relacionamento com Ele. Falta a palavra, falta tempo com a palavra, nós não vamos ter esse entendimento. Primeira oração: Senhor, abençoe, 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 abençoe. Senhor, trata daquele assunto. E em meio-dia, o Senhor não tratou ainda? Por que o Senhor não ouviu minha oração, não respondeu a minha oração? E chega no final do dia: Senhor, eu agradeço o dia, mas olha, ainda tem um monte de coisa para pedir para o Senhor, porque acabei esquecendo durante esse dia, viu? É assim, irmãos. Todos nós temos uma medida de religiosidade sem a graça. Ainda está em nós. Quem vai tirar isto? A palavra viva e eficaz. Por quê? Porque ela vai separar o que é de Cristo e o que não é de Cristo. O que é propriamente meu e o que é propriamente de Deus. Ela vai julgar. Olha lá Hebreus 4:12 de novo. Porque nós queremos que o Senhor opere em nós, trabalhe, porque é tão difícil quebrar a nossa alma e chegar ao nosso coração. É tão difícil Ele quebrar os nossos próprios interesses, para que cheguem os interesses dEle aqui dentro, para que de uma hora que for necessária, manifeste o que Ele colocou dentro de nós. Que dificuldade temos? E se eu não recebo a palavra? E se eu não tenho tempo? Como fica a nossa vida? Sendo que nós somos totalmente egoístas. Se depender de nós mesmos. Essa palavra, ela penetra até o ponto de dividir o que está nos meus próprios interesses, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus próprios interesses, naquilo que eu estou buscando para mim mesmo, alma, e o que o Senhor está falando, trabalhando no meu espírito, de alma e espírito. Ele vai deixar claro para nós. Mas se nós não tivermos nesta palavra, nós não vamos ter clareza, nós não vamos saber se isso é de Deus ou não é de Deus. E muitas vezes nós falamos que é de Deus uma coisa que não é de Deus, e Deus não tem nada a ver com essa história. E muitas das coisas que a gente ora repreendendo, e usa o nome de Jesus e tal, não sei o que lá, o Senhor está trabalhando aquilo na nossa vida e não deve ser tirado. Mas por falta desse entendimento, a gente pede para que Ele tire agora, hoje, nessa semana. Ele tem que tirar. Ele fala: não, ainda tem um ano para trabalhar com você. Mas como eu vou saber disso? Se eu não ouço. E ouvir, não como aqueles que saíram do Egito, né? No livro de Hebreus. Não como aqueles que saíram do Egito. O falar fragmentário, o falar ainda que não era uma realidade em Moisés, do falar de Moisés, que ouvia Deus falar e eles falavam, e o povo saiu do Egito, mas não misturou com o coração. Eles não receberam. Eles ouviram, mas não chegou no coração. Não misturou. Que a palavra de Deus não é compulsória. O que é isso? Não é obrigatório para nenhum. Deus não enfia a goela abaixo. Deus não vai trabalhar na minha e na sua vida. Você tem que, eu salvei você, regenerei você, usei da minha graça, você já botei 100% da minha graça, e agora você tem que. Não, Deus não faz assim. Se com toda essa capacidade que Ele nos deu, eu resolver não responder, eu não vou responder.